Eu diria que esse é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais tristes de qualquer um que pelo Parlamento já passou, ou daqueles que aqui chegaram e que efetivamente tiveram a oportunidade de vivenciar toda uma trajetória de bons debates e, principalmente, um debate onde sempre primou-se pela defesa intransigente daquilo que todos nós tivemos a oportunidade de experimentar e, através dele, aqui chegamos, que é o voto do povo brasileiro. É um debate triste, momento como esse, mas nada que também não tenha sido gerado exatamente pela condução até aqui, meu caro Paulo Paim, de alguns que, inclusive, no início dessa jornada, honraram, juraram e até apresentaram que, quando juntos, honrariam um programa. Esse segundo governo, o governo Dilma Temer, é bom lembrar isso, o governo de uma coalizão, senador Renan Calheiros, uma coalizão de partidos, mas um consórcio efetivo de dois partidos que lideraram esse processo, o PT e o PMDB, mas um governo de coalizão com todos os partidos, Jorge Viana, que hoje, inclusive, anunciam a sua migração de forma enfática para um governo que agora é o surgimento aparente, projetado, da divisão daquele que junto começou. Esse governo, que começou em 1º de janeiro, eu poderia fazer exatamente um paralelo, como se estivéssemos assistindo o conto curioso do caso de Benjamin Button. Alguém que tenta resgatar no seu ocaso atos do início de uma vida. Todo mundo deve se lembrar do fantástico homem que nasceu velho e a cada ano vai ficando mais novo. E o que nós fomos assistindo foram os discursos, tentando deixar para trás coisas velhas e anunciando essas coisas velhas como novidade no cenário da política. Como alguém que volta a se relacionar com a sua origem, a origem da qual se distanciou, mas de forma nenhuma anuncia, por exemplo, qual é a responsabilidade com um programa que, inclusive, jurou e assegurou levar até o fim da jornada. Não houve, por parte de nenhum membro dessa coalizão, nenhum tipo de postura durante os 4 primeiros anos desse governo. Eu não ouvi, Paulo Paim, nenhum dos partidos da coalizão afirmar peremptoriamente que o que estava sendo cumprido esse partido não concordava, ou que a trajetória do governo, e aí falo do governo e não de membros isolados, era uma trajetória distante, senador Renan, daquilo que eles juraram e apresentaram enquanto programa e receberam. Essa coalizão recebeu 54 milhões de votos do povo brasileiro. A coalizão. Portanto, com Dilma no comando, Michel Temer na vice-presidência e todos os partidos. Como disse muito bem aqui o senador Otto Alencar, esse talvez tenha sido o maior erro cometido ao longo desses primeiros 4 anos. O fato de inaugurar uma lógica do chamado loteamento de ministérios com carteira assinada, como frisou muito bem aqui meu companheiro de bancada de Estado. Então, como no curioso caso de Benjamin Button, todo mundo vai contando a história agora como novidade. Não cabe a mim aqui, por exemplo, arriscar o futuro, mas cabe, inclusive, ao Senado, olhando num passado e num presente, um passado bem recente e um presente extremamente vivo em nossas vidas, o que é possível apontar para diante? Quais foram as responsabilidades que o Senado deixou de assumir nessa trajetória? Quais as responsabilidades que a Câmara se negou, inclusive, a honrar, ainda que o Senado tivesse apontado? E quais, senador Renan Calheiro, quais foram as irresponsabilidades cometidas pelo governo, e o governo no seu todo,
com toda a sua coalizão, com todos os seus membros, em sequer se permitir a ausculta, sequer se permitir, inclusive, a consulta, ou até sequer se permitir a interação, ainda que individual, com cada membro dessa casa. Portanto, essas responsabilidades nós poderíamos nessa noite avaliar, mas não cabe. O que nós estamos diante agora de nós, simplesmente e pura e simplesmente, é dizer sim ou dizer não. Não me cabe, e aí eu não tenho essa formação, meu caro Randolfo. Aliás, aqui até tem muitos juristas e advogados, e eu poderia dizer assim como, numa lógica muito clara, aqueles que conhecem sobejamente bem as letras da lei, mas não me cabe, senador Randolfo, aqui o debate sobre a questão da ilegalidade ou da legalidade do processo de impeachment. Isso já foi feito, mas cabe a nós aqui, inclusive, não à luz da apuração fidedigna, se pedalada ou não pedalada, se aquele fez igual àquele outro, porque é comparar o erro de um com o erro do outro. O que está em julgamento aqui, nesse momento, não é de forma nenhuma o processo de pedalada. Nós estamos diante de um julgamento político, nós estamos diante de uma postura assumida que deixa de lado qualquer tipo de avaliação do erro cometido ou da agressão à lei de responsabilidade fiscal. Até porque nenhum daqueles atos ainda, nenhum ato sequer, passou pelo seu último estágio de julgamento. Então, portanto, se assim compete aos advogados a exigência da completa leitura de um processo com o seu julgamento e todas as suas etapas, eu diria que nesse caso, meu caro Randolfo, a peça é incompleta. Nós estamos aqui diante de um sim ou não de uma condenação antes de um processo de julgamento. Podemos até dizer que esse erro, senador Renan, compete a um Senado que assistiu uma lei de 1950 e nunca alterou, ou ao Congresso Nacional. Mas a admissibilidade transformou-se num estágio de julgamento. O que nós vamos votar aqui na noite de hoje não é simplesmente abre um processo, é condena um para sair e entrega ao outro o troféu de entrar. Portanto, com um gol de mão, como disse muito bem Lídice da Mata, no início da sua expressão aqui, fazendo a comparação com aquilo que até é muito comum, o mundo do futebol. Talvez a mão santa, não sei se posso chamar isso de santa, de alguns que enxergam que é possível fazer essa combinação, simplesmente de um lado ou de outro. Essa crise econômica e política, e principalmente a crise política, ela não vem de forma isolada, ela vem do modus operandi que foi plantado nesse cenário político exatamente por essa coalizão. Ela foi resultado, ela foi fruto disso, iniciada em 2015, como resultado de um processo eleitoral de 2014, cuja chapa, como um todo, Dilma e Michel, foram responsáveis pela apresentação de um projeto à sociedade, cuja chapa, Dilma e Michel, apresentaram ainda em dezembro, meu caro Capiberibe, uma alteração consubstancial daquilo que havia saído das urnas em outubro de 2014, cuja chapa, meu caro Capiberibe, foi responsável também pela implementação das articulações políticas. É vero que tem erros nesse governo? Muitos, muitos. Por isso que no conjunto com mais 6 senadores, nós tivemos a coragem de, no 6 de abril, antes, portanto, da votação na Câmara dos Deputados, de dizer que nós deveríamos ofertar à sociedade a possibilidade de retirar este governo. Nem a cabeça, nem a vice, mas retirar esse governo. Mas a retirada pelas mãos daqueles que tiveram, inclusive, a oportunidade de eleger em outubro passado, no outubro de 14, e que somente a eles e esses, assim, dessa forma, nós poderíamos devolver a responsabilidade. E aí, de imediato, o Senado saca por alguns, ou até pelos pró-Dilma, ou pelos pró-Temer, dizendo que apresentar uma emenda constitucional no meio de uma jornada era exatamente interromper ou apresentar algo inconstitucional.
O mesmo Senado, meu caro Pimentel, que aprovou aqui 5 anos para Sarney, numa época que nós não estávamos. O mesmo Senado que o ano passado aprovou uma emenda à Constituição para durar 30 dias. 30 dias para permitir o troca-troca de partidos. Quando a facilidade é para casa, quando a facilidade é para a própria pele, não há inconstitucionalidade. Mas quando é o instrumento para entregar à sociedade a capacidade, inclusive, de agir, a capacidade e a sabedoria de decidir, a capacidade e a força de mudar, aí a inconstitucionalidade se apresenta. Onde é que está a história disso aqui? Nós vamos votar sim ou não? Nas mesmas casas que nós escolhemos a linha sucessória. A mesma casa que, portanto, teve a oportunidade de escolher, se muitos criticam aqui a condução ou não do presidente da Câmara, mas é essa mesma casa que escolheu esse presidente, que é a mesma casa que também está escolhendo quem é que agora vai entrar na presidência da República. Ou é essa mesma casa que ganha a prerrogativa de dizer quem deve sair num processo de admissibilidade. O que vai a voto é um único caminho. O que vai a voto é o sim ou não. E iludindo a população de que com essa votação essa noite nós vamos descortinar, nós vamos abrir a jornada da solução definitiva. Que solução definitiva? Que proposta nova será apresentada? Talvez o programa que alguns apresentaram, ou nós teremos a partir de amanhã, já com essa aprovação, alguém chegando de público e dizendo: eu quero carregar e apresentar o mesmo programa, Paulo Paim, que eu apresentei à sociedade, que eu fui sócio do programa e disse à sociedade brasileira e recebi os votos da sociedade brasileira que era esse programa que eu gostaria de implementar. É isso que será dito? Ou uma outra ponte para o futuro será apresentada? Mas essa ponte para o futuro não foi apresentada ao povo brasileiro. Essa ponte para o futuro foi apresentada somente a poucos. Apresentada e escrita por poucos. De quem é a responsabilidade no consórcio? Em 1º de janeiro de 2011 e em 1º de fevereiro de 2011, quando aqui nós chegamos, o parceiro desse consórcio era o líder do governo aqui no Senado da República. Depois disso, esse parceiro também foi substituído na liderança por outro membro do mesmo partido para comandar, meu caro Pimentel, as ações do governo nessa casa. O que é que vai a voto? O sim ou não? Para escolher um novo governante e apresentar ao país um outro programa? Reconheço efetivamente, e aliás fiz duras críticas aqui nessa tribuna, dos erros, senador Renan, na economia, nos erros inclusive na política no setor de Minas e Energia, que tem nos levado à crise profunda. Quem comandou o Ministério de Minas e Energia desde o dia 1º de janeiro de 2011 até ontem? O mesmo parceiro da coalizão, o mesmo sócio do consórcio, que faz parte da chapa com Dilma Rousseff. Portanto, membro do mesmo partido. Quem comandou isso? Essa coalizão teve a capacidade de fazer a divisão, quase que a divisão tão exata, como alguém que faz a partilha. E essa partilha coube a cada um da divisão, pelo menos entre os 14 mais importantes ministérios. Cada um teve a responsabilidade de tocar 7. Agora, é como se um casal que se separa e diz à sociedade que sempre a culpa é do outro e não há nenhuma responsabilidade no jogo e na condução dessa política. O que vai a voto aqui hoje, na realidade, é algo que, infelizmente, a sociedade não terá a capacidade de entender. A sociedade só terá agora a oportunidade, no processo adiante, acompanhar e se preparar para o passo seguinte. Não cabe a nós aqui, nem na bravata, nem tampouco na ameaça, o chamamento para uma guerra aqui dentro. Cabe a nós a responsabilidade de buscar construir um outro caminho para a nação. Mas é importante fazer a denúncia nesse momento, que com gol de mão, tentando eleger alguém e botando alguém no lugar ou separando alguém, eu quero encerrar, senador Renan, dizendo que é isso. É como alguém que é pego
com um suposto crime. E esse suposto crime, a pessoa já é condenada. Para 6 meses depois de condenação, você fazer um julgamento para chegar à conclusão se essa pessoa errou ou não. Esses 6 meses de condenação jamais voltarão. Isso é como dizia meu velho pai, que dizia assim, é como um travesseiro de pena. Você joga para cima, as penas você catará, o travesseiro nunca mais. Portanto, o que nós vamos votar nessa noite é isso. Nós estamos votando a condenação do povo brasileiro. Nós estamos impondo ao povo brasileiro um novo presidente da República sem que o povo brasileiro tenha tido a oportunidade de opinar. Nós estamos impondo ao povo brasileiro a possibilidade de um programa diferente daquele que o povo brasileiro escolheu em outubro de 2014. Portanto, esse é o golpe, tirar do povo brasileiro a oportunidade de tirar o governo, ainda que reconheçamos que muita coisa boa